o que importa não é o que as pessoas fizeram com você na vida ou o que a vida fez com você, mas o que você irá fazer com aquilo que tentaram fazer com você. Sim, eu falo tentaram porque você não irá deixar com que as pessoas tenham o poder de transformar você naquilo que elas querem. Elas não podem ter poder sobre você. Você não pode se tornar aquilo com que o outro espera com que você se torne. Se existem pessoas que expectam que você se torne alguém negativo, né? Ou alguém positivo, não importa, você não tem que atender às expectativas dessas pessoas. Você tem que ser aquilo que você é e não a expectativa das pessoas sobre você. E quando você está inconsciente dos seus sentimentos, quando você não quer entrar em ressonância, em sintonia com aquilo que você sente, com aquilo que está dentro de você, com aquilo com que as relações humanas vai te mostrando um pouco de si mesmo, porque nós aprendemos, nós nos conhecemos e nós crescemos também através das relações humanas. Por mais difícil que uma relação humana possa ser na nossa vida, nós podemos crescer muito com essas relações difíceis, porque essas relações difíceis, elas nos mostram algo de nós. Elas nos mostram algo do nosso passado, da nossa infância, da nossa trajetória, das nossas dores. Portanto, quando estamos sintonizados, quando estamos ligados conosco, podemos aprender, transmutar, ressignificar tudo, até as relações mais tóxicas que a gente possa estar convivendo ou que a gente já tenha convivido em algum momento da nossa vida. Voltando, não é o que as pessoas fizeram com você que vai determinar a sua vida, mas a forma com que você irá processar, digerir isso tudo e principalmente a forma com que você irá reagir depois disso tudo é que irá moldar o seu destino. Tá, o que eu vou fazer com isso? Primeiramente você tem que se perguntar: o outro te rejeitou. O que esse ato de rejeição do outro desencadeia dentro de você? Sim, porque não é o fato do outro ter te rejeitado que torna você uma pessoa rejeitável ou que te faz uma pessoa rejeitada. O fato do outro ter te rejeitado nem sempre diz respeito a você. Muitas vezes, o fato do outro ter te rejeitado não tem nada a ver com você, e sim com o próprio outro, com problemas do outro. Se esse outro me rejeitou, o que isso faz dentro de mim? Como eu me sinto? Eu me sinto um rejeitado? Eu me sinto um coitado? Eu me sinto um injustificado? Por que eu tenho que olhar para isso? Porque a forma que eu me sinto está me dizendo muito daquilo que eu preciso curar em mim. Ou o outro me rejeitou, mas daí eu já penso: nossa, que pena. A pessoa está tão cheia de complexos, está tão cheia de problemas, está tão preocupada com a própria vida. A pessoa está tão cheia de suas próprias dores e de seus próprios filtros que não conseguiu ver a grandeza da pessoa que eu sou. Que pena! Essa pessoa passou pela minha vida e não conseguiu ver a grandeza do meu ser. Essa pessoa não conseguiu interagir com a minha essência, com aquilo que eu tenho de bom. Embora eu seja uma pessoa com as minhas qualidades, com os meus pontos positivos, essa pessoa, ela não conseguiu enxergar. Que pena! Que pena, talvez essa pessoa, ela não teve tempo de conhecer quem eu sou de verdade. Ou talvez ela não estava interessada em conhecer quem eu sou de verdade. Então,
De repente foi essa pessoa que perdeu. Talvez não era o momento, né? Todas as pessoas têm o seu momento na vida. Talvez não era o momento dessa pessoa perceber aquilo que eu sou. Percebeu a diferença? A pessoa, ela te rejeitou, mas o fato da pessoa ter te rejeitado não quer dizer nada sobre você, mas sim sobre ela. Mas aquilo que você processa dentro de você, mas a forma que você processa o ato de rejeição do outro dentro de você, diz muito sobre você e sobre aquilo que você tem que cuidar, aquilo que você tem que sarar, aquilo que você tem que trabalhar. Este exemplo não é que eu tô querendo dizer para você que você tem que ir ou para uma ponta ou para outra, não. É só um exemplo para que você possa entender. Quando eu falo que talvez você possa se sentir um coitado, um triste, um injustiçado, um vitimizado, ou por outro lado você possa pensar, nossa, que pena, eu sou uma grande pessoa, eu sou uma boa pessoa, e que pena que aquela pessoa não conseguiu interagir comigo, ela não estava preparada para me conhecer de fato. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você tem que ir nem para uma ponta e nem para outra. Não, isso é você que tem que fazer através do seu autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro de você e ver o que tem em você ali, com que aquele ato de rejeição do outro desencadeou dentro de você. Vou te dar um exemplo bobo, simples do dia a dia que acontece, mas que tem muito a nos mostrar sobre nós mesmos. Você está comendo um pedaço de chocolate e você oferece para um amigo, para um colega de trabalho, ou talvez alguém vem na sua casa e você oferece a pessoa para beber alguma coisa ou para comer alguma coisa e a pessoa não quer. A pessoa não aceita, a pessoa diz não, muito obrigada, não quero. Como você se sente? Sim, porque muitas pessoas, elas se sentem, nossa, não quis comer na minha casa, não quis beber na minha casa, será que tá com nojo de mim? Será que é porque minha casa é assim? Será que é porque minha casa é assado? Nossa, não quis pegar o meu chocolate, nossa, que desfeita. Percebeu? Que aí tem muita coisa tentando mostrar dentro de você algo de si mesmo. O fato da pessoa não ter pegado um pedaço do seu chocolate, ou de não querer comer nada na sua casa, não quer dizer especificamente ou diretamente e sempre algo relacionado a você, mas relacionado a ela. Muitas vezes ela não quis comer o chocolate, sei lá, porque ela não estava com fome, porque ela não gosta de chocolate, porque ela tá de dieta. Enfim, são N's, né? São inúmeros os motivos que levou aquela pessoa a não querer comer o chocolate que você oferece. Mas não é o fato dela ter aceitado ou rejeitado ou não o seu chocolate que quer dizer alguma coisa aqui. Mas o que você faz com aquele ato daquela pessoa dentro de você, como que você processa aquilo, é isso que vai te mostrar alguma coisa. Se a pessoa não aceitou o seu chocolate, você acha, isso é um exemplo bobo do dia a dia, mas só para que você entenda. Se o fato da pessoa não aceitar aquilo que você está oferecendo, você se sente ofendido, você tem que trabalhar dentro de si a sua rejeição. Muitas vezes, talvez você pode ter sido rejeitado na sua infância. Talvez quando você era uma criança, você foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo coleguinha da escola, pela professora. Talvez você cresceu e começou um namoro, você foi rejeitado pelo seu namorado, pela sua namorada. Talvez você foi ridicularizado, excluído de algum grupo quando você estava ali estudando. Não sei, pode ter acontecido tantas coisas. Por isso que o autoconhecimento e a análise da vida das pessoas é individual. Porque cada um tem a sua própria história. E por isso que não existe receita pronta, mas existe a receita do olhar para si, do olhar para dentro de si, para a própria história, para a própria vida.
Eu quero que você entenda aqui é que o outro não tem poder sobre você. O outro não tem poder sobre você. E é isso que você precisa entender. Porque muitas vezes olhamos para fora, para aquilo que está acontecendo conosco e queremos destruir aquelas pessoas que estão nos fazendo mal, que estão nos fazendo nos sentir para baixo. Mas o comportamento do outro não tem poder sobre você, porque está tudo com você. Sabe por quê? O outro não tem poder de te dar aquilo que você não tem. Então, se você se sente rejeitado, jamais o outro vai conseguir fazer com que você se sinta amado, querido, desejado, porque você já tem dentro de você o sentimento de rejeição. Ao mesmo passo que o outro também não vai conseguir tirar de você aquilo que você já tem. Então, se você se sente amado, se você se sente merecedor, se você se sente desejável, o fato do outro rejeitar algo que é seu não vai causar em você um sentimento de rejeitado, de excluído. Não, porque dentro de você, você não se sente assim. Percebeu? Repetindo, o outro não tem o poder de tirar de você aquilo que é seu. E ele também não tem o poder de te dar aquilo que você não tem. Portanto, está tudo com você. É tudo de dentro para depois ir para fora. Por isso que Jung disse que a gente sempre repete aqui: quem olha para fora está sonhando, ou seja, está inconsciente. E quem olha para dentro acorda, desperta, ou seja, está consciente de si. Isto é o autoconhecimento. E é por isso que nós não podemos odiar o outro por não corresponder às nossas expectativas. Porque as nossas expectativas também não tem nada a ver com o outro. Então, muitas vezes eu queria que o outro fosse assim, que o outro fosse assado. Mas o outro não tem que corresponder às minhas expectativas porque ele é um ser individual. E quando estamos diante de pessoas que não temos ressonância, que não temos sintonia, que procuremos outras pessoas, mas que não tem condição de expectarmos com que o outro seja aquilo que nós esperamos com que ele seja. Isso é trazer sofrimento para a nossa própria existência. Porque o nosso mundo está cada vez mais doente. Porque as pessoas, ao invés de olharem para suas emoções, de olharem para os seus sentimentos, de olharem para os seus traumas, para as suas dores, e cuidar disso, curar essas feridas, elas estão cada vez mais depositando no outro, despejando no outro as expectativas para fazer com que elas sejam felizes, para fazer com que elas se sintam bem, para fazer com que elas se sintam bonitas, para fazer com que elas se sintam felizes. Eu expecto do outro. O outro tem que me achar bonita, o outro tem que me amar, o outro tem que me aceitar. Para com que eu me aceite, para com que eu me ame, para com que eu me sinta valorizado, respeitado, bonito, feliz. A minha vida está na mão do outro. As pessoas buscam insanamente com que os outros sanem e resolvam as suas dores, os seus complexos, as suas feridas emocionais. E sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, nem patrão, nem amigo
nem trabalho, ninguém, nem Deus, ninguém vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque você precisa olhar para si, olhar para dentro de si, trabalhar todas essas questões internas que estão aí perturbando a sua vida, tirando a sua paz e a sua alegria de viver, ofuscando o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua motivação. Você precisa olhar para dentro de si, ouvir a si, se conhecer, se tratar, se ouvir, porque isso é amor. Isso é o amor próprio que tanto falamos por aí. E é por isso que Jesus falou: amai o próximo como a ti mesmo. Porque se você não olha para si, se você não olha para essas questões que estão aí dentro de você, como você vai ter compaixão do outro? Como você vai ter empatia para com o outro? O vídeo de semana passada eu falei sobre as pessoas atacando, né, aquela figura pública lá, a Gretchen. E das pessoas que atacavam ela naquele vídeo, são pessoas que não estão bem com elas mesmas. Então, por elas não estarem bem com elas mesmas, como que elas vão enxergar que ali do outro lado tem um ser humano com sentimento que está sendo ferido e machucado por aqueles comportamentos que elas estão tendo, por aquelas palavras malditas que elas estão proferindo? Quando falamos de inteligência emocional, de gerência emocional, não é que estamos falando que precisamos parar de sentir, nos tornarmos pessoas sem sentimento nenhum como uma pedra. Não é isso. Quando falamos de gerência emocional, é a capacidade de perceber todos esses sentimentos dentro de nós, analisá-los, interagir com eles e pensar, e daí, o que eu irei fazer com isso? O que eu irei fazer com isso? Isso é inteligência emocional, isso é poder, isso é autoconhecimento, isto é crescimento, isto é evolução. É fazer essa análise, eu estou sentindo sim isso. E daí, o que eu vou fazer com isso? Por que é importante fazer isso? Porque a vida, ela vai continuar. Aliás, a vida, ela está continuando. Todos os dias. Independentemente da sua dor, daquilo que você sente, se é bom, se é ruim, a vida, ela continua. E os seus comportamentos na vida, eles são de acordo com aquilo que você sente. Os seus comportamentos, você age de acordo com aquilo que você sente. E comportamento gera resultados. Resultados para a sua própria vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Portanto, quando falamos disso, falamos de plantio. Quando agimos, estamos plantando no solo da vida, através das nossas atitudes. A plantação, ela é opcional, você planta o que você quiser, mas as colheitas não. Você vai colher de acordo com aquilo que você planta. Então, o que você tem plantado no solo da sua vida? Porque as nossas ações sempre retornam para nós através de resultados. Sempre é a lei universal do retorno. O universo, a vida que segue, o fluxo da existência continua. Lembra do início do vídeo? Nenhum homem pode banhar-se no mesmo rio 2 vezes, porque o rio está em constante movimento. E quando ele volta, o rio já é outro. E esse homem também, ele já se transformou. Enquanto você não entender isso, a vida continuará bloqueada. Eu espero que você goste do vídeo de hoje e que ele tenha sido bênção para a sua vida. Fica com Deus e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, querido!